Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento os Miguel, da equipe do programa. E neste terceiro domingo, aqui na rádio conosco, hoje a Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que nós possamos ter um domingo de muita paz, de muita luz, e que o que nós aqui falarmos hoje, discutirmos acerca do Evangelho de Jesus, possa ser a nossa bússola orientadora, né, nos nossos dias. É verdade, por isso que nós estamos estudando sempre, né, Teca? É verdade. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Agradecendo mais uma vez a participação no programa Além da Vida com os nossos queridos amigos e elevando o pensamento sempre a Jesus, para que possamos nós termos a felicidade de aprendermos com as orientações que vêm nesta manhã, com as leituras, com os nossos estudos, e levando essa mensagem com muito amor, com muito carinho, para que chegue aos corações daqueles mais necessitados, assim como todos nós, porque assim disse Jesus, né? Eu vim não pelos sãos, eu vim por aqueles que necessitam de médicos. Verdade, Antônio, e como a gente estuda no Espiritismo, quando nós vibramos no bem, esse sentimento maior, ele modifica os fluidos, né, onde nós estamos imersos, o fluido cósmico universal, e aí se espalha por todo o universo, não é nem só aqui não, né? Então é muito bom isso de lembrar, por isso a nossa gratidão a todos, a você, amigo ouvinte, ao Cacá, que está ali na mesa de som há vários anos, já coordenando esse trabalho de levar essa mensagem de luz. E como primeiro momento, vamos ouvir o que a Federação Espírita do Paraná nos preparou através do programa Momento Espírita, que hoje traz como título A Dor que Causamos. A dor que causamos. Dizem que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Afirmativa um tanto complicada para entendermos. Afinal, nenhum de nós deseja padecer. Difícil entendermos que o amor de nosso Pai contemple com ela os seus filhos. Importante que pensemos o quanto a dor é benéfica. A dor física, de um modo geral, é um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até ao ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal se vai insinuando no corpo, são os efeitos desagradáveis da dor que nos informam de que algo não está bem. E podemos buscar o tratamento, a medicação. Em se falando da coletividade, a dor tem um grande papel. Foi graças a ela que se constituíram os primeiros agrupamentos humanos. Foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos, que obrigou o indivíduo a procurar o seu semelhante para constituir o grupo. Isso permitiu que da vida comum, dos sofrimentos comuns, da inteligência e do trabalho comuns, saísse toda a civilização com suas artes, ciências e indústrias. A dor ainda tem um efeito terapêutico para a alma, desde que através dela podemos resgatar faltas cometidas em passado próximo ou distante. Dessa forma é que compreendemos o que afirmou Jesus: a cada um segundo as suas obras. Justiça divina que nunca falha, nunca erra, e alcança o devedor no momento em que ele tem as condições de saldar a falta cometida. A dor será sempre uma bênção quando bem sofrida, ou seja,
sem revolta e indignação. É o apagar das faltas. No entanto, existem dores e dores. Se há necessidade da dor para a expiação de determinadas faltas, não está na mão de nenhum dos filhos de Deus impor sofrimento ao outro. A justiça compete somente a Deus, nosso Pai, a ninguém mais. Nenhum de nós tem o direito de ferir a quem quer que seja. E se o fizermos, seremos responsabilizados. Bom pensarmos quantas vezes ferimos o nosso irmão, nosso familiar, nosso colega de trabalho. Quantas vezes erguemos a voz no lar para reclamar de alguma coisa que desejamos fosse diferente. Quantos reclamamos da falta de sal no arroz, do prato que não ficou muito bom, até do menu ser sempre o mesmo. Quantos reclamamos em altos brados do companheiro de trabalho, por não realizar a tarefa exatamente da forma que a idealizamos como nós a faríamos. Quantas vezes magoamos corações que buscaram fazer o seu melhor, que se esmeraram, mas não deram porque têm suas limitações. Toda dor que causamos ao nosso semelhante nos será computada em nossa carga de débitos. E acrescentemos que devemos considerar o quão fundo agredimos nosso próximo em sua sensibilidade. Não podemos avaliar a fragilidade do outro. Pode ser que ele não dê muita atenção às nossas reclamações. Ou pode ser que a nossa migalha de dor lhe seja um acréscimo a tantas outras dores que sofre, e ele venha se desequilibrar física e psiquicamente. Pensemos nisso. Não temos o direito de ferir ninguém. Tenhamos prudência com nossas palavras, faladas ou escritas, ditas pessoalmente ou enviadas pelas redes sociais. De qualquer forma, a dor é uma bênção, mas que não sejamos nós a ferir os nossos irmãos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura, que tem como título A Dor que Causamos. Se vocês quiserem ouvir novamente essa mensagem, pode acessar o site da Federação Espírita do Paraná através do feparaná.com.br ou através do site momento.com. Coloca o título lá, A Dor que Causamos, e aí vocês ouvem novamente essa mensagem. Ou então ouvir o programa aqui, que a Ana, nossa presidente lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, coloca à disposição de todos pelo YouTube, esse programa que nós estamos fazendo. Teca, interessante o destaque que a mensagem dá para a dor física, começa falando disso, que é um aviso de que algo não está bem, ou que está em falta ou em excesso, então é o corpo dando sinais. Agora, como espíritos imortais, nós também temos que nos preocupar da dor moral, essa que nos causa maior sofrimento. E eu penso, Teca, que nesse sentido, justiça e misericórdia divinas estarão em funcionamento na medida que aquele que passa pela dor ou causa dor, ou seja, esteja envolvido com esse acontecimento, ele toma a decisão de se voltar a Deus e entender que nada é por acaso que acontece nas nossas vidas, Por isso mesmo, Miguel, que Jesus fala, não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros te façam, Porque, como a mensagem fala, a gente pode muitas vezes ferir uma pessoa, não só às vezes, por atos, mas muitas vezes por palavras, E a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso
que às vezes naquele momento, às vezes em que a gente está meio nervoso, alguma coisa assim, a gente fala coisa que não deveria, se arrepende depois, mas já falou, não tem como a gente depois tirar isso, né? E nós nunca sabemos também a situação em que está o outro. Muitas vezes você fala alguma coisa, mas o outro às vezes está sensibilizado, interpreta aquilo de uma outra forma, e em vez de nós, às vezes, melhorar a situação dele, a gente acaba piorando. E é bem isso mesmo, a dor, ela é disciplinadora, né? Ela vem para nos disciplinar, né? Porque muitas vezes a gente comete alguns excessos e aí a gente sofre as consequências dela, né, Miguel? É verdade, você falou uma palavrinha-chave, né, Antônio, que a gente veio conversando no caminho da disciplina, né? Mas é isso, a dor, ela nos vai dar um rumo, né? Vai nos dar uma postura, né? Muito importante para todos nós que ainda passamos por isso na condição de espíritos imperfeitos que nós estamos, né? Mas é aquele momento de invigilância que você falou, que a gente comete um equívoco, mas aí vai estar, pessoal, disso, né? De nós estarmos atentos a isso. Erros nós vamos estar cometendo sempre, agora vai depender muito da nossa reação de consertar o erro e levantar, né? Então aí sim que vai estar fazendo sentido, né, Antônio? O Evangelho de Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, né? Com certeza, o Evangelho de Jesus em nossas vidas vai fazer com que nós compreendamos a dor que causamos. Porque quando causamos a dor, a maioria das vezes, nem percebemos. Porque creio que a maioria de nós não teríamos a intenção proposital. Porém, muitas das vezes, essa dor, ela está revestida de outras coisas, da nossa verdade. Costumamos dizer que estamos com a verdade, e a verdade precisa ser dita, e com essa vestimenta nós causamos a dor no nosso irmão, naquele que está do nosso lado, achando dizer a verdade. Isso é só um exemplo, porque precisamos conhecer a nós mesmos, nossos limites, conhecer o que estamos provocando em nós e nos outros, para que não façamos a dor no outro e esta dor venha nos visitar depois. Porque é assim que vai acontecer. Quando provocamos, nós recebemos. Essa fala na mensagem, pós explicar toda a função da dor, faz-nos recordar de que devemos sempre olhar em nós mesmos e buscar fazer ao outro aquilo que queremos para nós mesmos. Esse ensinamento de Jesus. Por isso, o Evangelho bem sentido, bem compreendido, vai nos levar a uma situação de não provocar a dor no outro e essa mesma dor provocar em nós mudanças de comportamento e mudanças nos nossos destinos. Não é isso mesmo, Miguel? Sentido, compreendido e vivido, vivenciado, né? Na prática, isso é importante, né? Eu gostei quando você falou, Antônio, da verdade, né? E tem várias passagens do Cristo, né, Teca, falando da verdade, aquele momento com, não sei se é com Pilatos ou com um dos poderosos ali, né? No julgamento lá, que ele pergunta a Jesus, e para você o que é a verdade? E Jesus se cala, né? Porque é muito complexa e muito simples ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito da metáfora, Antônio, da verdade ser como um diamante, né? Então, se você oferece a pessoa de maneira sincera, maneira singela, maneira fraterna, tá bem. Agora, se você atira na pessoa, no rosto da pessoa, machuca, né? Vai causar dano, vai causar sofrimento, vai causar dor, né? Então, é da lei, né? Tudo que é luz, tudo que é dor, o primeiro efeito vai ser na gente, né? Tem aquele ditado que diz: aquele que acende uma luz é o primeiro a se iluminar. É claro, né?
no propósito desinteressado de auxiliar o próximo, né, a gente se ilumina interiormente. E para a dor é a mesma coisa também, né, é da lei. Tá aí, pessoal, né, as nossas análises sobre o Momento Espírita, esse momento que a Federação Espírita prepara com tanto carinho já há muitos anos e tem ajudado tantas pessoas. No programa de hoje nós vamos fazer uma pequena modificação no nosso estudo. Não vamos fazer a sequência do estudo como sempre é feito no terceiro domingo do livro Atos dos Apóstolos, Vida e Atos dos Apóstolos, né, Teca e Antônio? Porque hoje a mensagem do Reflexão Espírita do Zé Antônio é uma mensagem longa, são 20 minutos, né? Então a gente optou, por sugestão do Cacá ali, que é o nosso maior estudante do Espiritismo, né, de colocá-la agora, né? E aí nós vamos fazer, junto com o Zé Antônio, uma análise desse título que ele buscou, né, Jesus e os conflitos da alma. Ele vai analisar o momento que Jesus e a mulher samaritana estão ali no poço de Jacó, né, Teca? Muito bonita essa passagem. Peço a todos que prestem atenção na narrativa do Zé Antônio, que a gente vai colocar agora, e hoje o nosso programa vai ser feito em função desse belíssimo texto evangélico que só traz luz e ensinamentos para todos nós. Vamos a ele então. Olá, amigos. Eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar essa passagem de Jesus, que é o encontro dele com a mulher samaritana. Esse encontro de Jesus com a mulher samaritana é repleto de muitos ensinamentos. Desde a hora que Jesus chega no poço de Jacó e deixa os apóstolos irem até a cidade de Sicar ou Siquém, onde eles vão buscar mantimentos. Quando chega a mulher samaritana e Jesus trava um diálogo dos mais profundos, onde a mulher chega com seus conflitos, suas angústias, seu sofrimento, e Jesus apresenta-se a ela como o Messias que ela esperava. Imagine a surpresa para uma mulher que, trazendo imensos conflitos, está diante do Messias que, em vez de estar lá na cidade se apresentando, está ali no poço se apresentando a ela. Depois os ensinamentos que eles apresentam, são tantos ensinamentos de Jesus, mesmo quando chegam os apóstolos depois: mestre, o senhor não vai comer, o senhor não tem fome? Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai, de Jesus para os apóstolos. Veja o ensinamento: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e estou até terminar a minha tarefa. Ele já está falando da sua crucificação. Aí ele fala da ceifa, ele fala da plantação e da colheita. Uns plantaram, vocês é que vão colher, e vocês se alegrarão juntos, que plantaram, os que colheram. São tantos ensinamentos que eu nunca soube por onde começar essa história. Mas hoje eu tive vontade de falar das angústias e das aflições das nossas almas e de Jesus como o grande Consolador. Então eu vou narrar essa passagem, mas eu não vou buscá-la do Evangelho, mas os trechos do Evangelho narrado por Amélia Rodrigues no livro Primícias do Ordenado, que estão de uma forma bastante poética, mas muito sincera, muito firme. E eu vou ler as frases principais. E começa assim: saindo de Jerusalém no dia anterior, demandando a Galileia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó a Betaneia, seguindo o tranquilo curso suave do Rio Jordão, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitados pelos nascidos em Judá. Vamos começar por aí. Quando se sai de Jerusalém, ou você vai lá pelo norte, por cima, seguindo o Rio Jordão até a Galileia, e evita todo o estado da Samaria, que são os inimigos dos judeus. Jesus não, ele opta por descer e subir pelas montanhas da região da Samaria, onde ele vai chegar ao poço de Jacó. Ele tinha uma tarefa. Então diz Amélia: a jornada do mestre e seus discípulos fora longa, cerca de 50 quilômetros. Tive o cuidado de estudar e procurar a distância entre Jerusalém e a Galileia, são 200 quilômetros.
dependendo de onde até onde, 140 quilômetros. A cidade de Sicar fica praticamente na metade do caminho, 70 quilômetros. Diz aqui Amélia Rodrigues, cerca de 50 quilômetros caminhando. Vocês têm noção do que é caminhar 50 quilômetros? São 2 dias de caminhada, provavelmente. Diz Amélia, a garganta ressequida, o corpo cansado, coberto de pó, pedem ninfa cristalina e refrescante. E ao chegarem às cercanias, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e que foram legados a seu filho José, onde ficara ali sepultado. Cântaro ao ombro, mulher mergulhada em íntimas inquietações. Uma mulher desce ao poço sob o sol requeimante e a pino. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige aquele forasteiro judeu que ali parece aguardá-la. Atira, porém, o vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Então, o que nós estamos vendo aqui neste momento? Que está no Evangelho de João, no capítulo 4, exatamente citado como está aqui. O que nós temos? Uma mulher que vinha buscar a água no poço de Jacó na 6ª hora. O que significa? Na hora mais quente do dia, ao meio-dia. Por quê? Porque não tinha ninguém para segui-la, para olhar para ela, para conversar com ela, porque ela era uma pessoa que vivia os conflitos da vergonha, porque já tinha vivido com 5 homens, não tinha encontrado a harmonia, já estava com o 6º homem com quem não era casado, era muito má vista, era uma pessoa que era tida como uma pessoa de má vida. Então ela era rejeitada pela sociedade da Samaria, rejeitada pelos judeus por ser samaritana. E chega ao poço de Jacó, quem está ali sentado à beira do poço, aguardando Jesus. Então veja que interessante, a mulher chega cheia de conflitos, de aflições, de angústias, da perda da paz. E Jesus é a paz, e Ele está ali, aguardando. É interessante que nós vamos encontrar nos trajetos da vida de Jesus várias pessoas que perderam a paz, que buscaram avidamente Jesus, angustiadamente Jesus, rogando a paz do Cristo. A pecadora na casa de Simão, mercador, que se lança aos pés de Jesus para poder ouvir Jesus dizer: mulher, seus pecados estão perdoados, vai em paz. A gente vê a mulher que sangrava pelo fluxo sanguíneo, a mulher hemorroísta que citamos há pouco na cura da filha de Jairo, a mulher que sangrava há 8, 12 anos sem cessar, e Jesus, de sua fé te salvou, vai em paz, sempre ofertando a paz a quem pedia. Ali, ela não veio pedir, Jesus foi até ela. Ele desvia do seu caminho. Ele estava indo para Galileia pela beira do Rio Jordão e desvia do seu caminho e vai pela Galileia para esperar aquela mulher a sol a pino, ao meio-dia, que chega e sempre envergonhada, com o anseio de não encontrar ninguém na estrada. Então prossegue Amélia Rodrigues. Sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder-lhe, olhando para aquele judeu. Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ouve Jesus: dá-me de beber. Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? Interroga mentalmente: que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo-se que ninguém ousa fazê-lo na rua, mesmo que fosse sua esposa, filha, irmã? E que ignorará ele essa regra cobezinha, parte integrante dos deveres sociais? E solerte retruca, com proposital ironia na voz, com que extravasa a própria amargura: como
sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora de seu aviso a Siquém, ou Sicar. Responde-lhe então sem aspereza, sem revide, por conhecê-la talvez intimamente. Sua voz é cantante, compadecida. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é este o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Vibrações incomparáveis estrugem no coração daquela mulher. Guardava ânsias de paz, mas não sabia como ou onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, a inquieta. O espanto dá-lhe à voz uma tonalidade de respeito. Senhor, exclama, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço dele bebendo, ele próprio, seus filhos, seu gado? Os olhos do estranho fulguram com um fascínio desconhecido, e a revelação não tarda. A mensagem espalhar-se-á no ar, embalando o mundo quando ele a enunciar. Qualquer que beber desta água, diz ele à mulher, terá sede, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma ponte de água que saltará para a vida eterna. Ela, pressurosa, diz, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, que eu não precise mais vir aqui tirá-la. Os meigos olhos dele incendeiam-se e se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. E ordena-lhe com brandura e segurança, vai chamar o teu marido. Ela se perturba. Era uma pecadora. Ele o sabia. Conjectura. Esse era o seu tormento íntimo. Quanto se sentia ferida, humilhada no seu amor, receosa. As lágrimas afloram, escorrem, abundantes. A palavra empalidece, o vigor nos seus lábios quase sem fôlego esclarece. Eu não tenho marido. E a vergonha estampa no seu rosto moreno a própria dor. Disseste bem, confirmou Jesus, não tenho marido, pois que 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Surpreendida, a samaritana não mais oculta a alegria, a felicidade, e grita, quase, Senhor, vejo que és um profeta. A mente dela está em desalinho. Quantas dúvidas atormentaram a vida toda. E agora está diante de um profeta de Deus. Deve aproveitar cada instante, reabilitar-se, encontrar a paz por fim. Comovida, interroga com docilidade. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que deve se adorar. E Jesus elucida o enviado divino. Mulher, acredita-me, que a hora vem em que nem neste monte de Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, o adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E ela diz, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, virá. E quando ele vier, nos anunciará tudo. A sinfonia imponente rompe do coração do Mestre. E ante a natureza, em silêncio e expectação, Jesus conclui, eu o sou, este que fala contigo. Por isso, eu disse que a salvação vem dos judeus. Com essa passagem, nós vamos ter esse grande encontro entre o Cristo que desvia do seu caminho para buscar uma pessoa que está em aflição há anos, que não tem paz, para devolver-lhe a paz. Isso que Jesus fez. Foi a mesma coisa que dizer, a minha paz eu vos deixo,
a minha paz vos dou. Todos nós, tenho certeza, passamos por momentos muito difíceis das nossas existências em determinado momento. E vou confidenciar a vocês um fato que vi em minha vida, muito resumido, para que vocês entendam como é importante a gente ter de volta a paz. Por muitos anos, logo que me tornei espírita, eu vivi muitos conflitos, porque quanto mais exacerbava dentro de mim a consciência moral espírita cristã, mais se tornavam maiores os erros que eu tinha cometido na juventude, na adolescência. Mais cresciam dentro de mim os conflitos dos erros, muitos dos quais não tinha mais como eu reparar, nada grave, mas o suficiente para atormentar-me por muito tempo, a ponto de achar que eu deveria procurar todas as pessoas que passaram por minha vida para pedir desculpas, ou para tentar desfazer o que eu fiz, ou para refazer o que eu não devia ter feito, mas não, tinha pessoas que eu nunca mais iria encontrar. E fui vivendo, à medida que estudava, à medida que entendia que deveria crescer, como ensina Jesus, amando a Deus em espírito e em verdade, mais me envergonhava de mim mesmo do passado, mais me atormentei e mais perdi minha paz. E com isso perdi minha sintonia com os espíritos superiores que queriam muito me ajudar, dando-me tarefas através do nosso paizinho, através do nosso Hugo, ajudando-me, e eu não conseguia estar naquela plena sintonia, ia pelo dever, pelo amor à verdade, fazendo aquilo que me competia com muita alegria, mas sempre com esse imenso obstáculo entre a minha mente e a bondade dos benfeitores querendo me ajudar em função desses conflitos que cada vez se exacerbavam mais, a ponto de se transformar em grandes ansiedades, virando inclusive, como já citei uma vez aqui, síndrome do pânico que me acompanhou por muitos anos, gerando-me muita dificuldade na existência. Um dia, aconteceu um fato muito curioso, era de tardezinha, num sábado. Ligou uma amiga do meu grupo espírita, dizendo que estava buscando ajuda para um filho, ou para a família, e que ela queria que eu fosse à casa dela aquela noite, às 8 horas, participar, só que era um trabalho de umbanda. E ela viria uma médium muito reconhecida, muito equilibrada, muito respeitada da cidade, da cidade de Londrina, para esse trabalho de assistência. Mas como ela era espírita, ela queria que eu conduzisse o trabalho como um culto do Evangelho no lar. E eu, já cheio de conflito na consciência, com medo de aumentar esses conflitos, de estar fazendo coisa errada, eu desliguei o telefone depois de um imenso não. Eu disse a ela que eu não iria, em função dos meus compromissos doutrinários, que não seria certo eu estar numa reunião de umbanda. E desliguei o telefone. Mas arrumei uma outra tormenta. Primeiro porque eu senti que eu faltava com a caridade. Ela pediu para eu levar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pediu para eu fazer uma reunião espírita no trabalho de umbanda. Falei, gente, quem sou eu para negar isso? Aprendi muito ali. Lembro-me que tempo depois uma casa espírita fez um fim de ano, uma festa de fim de ano, uma casa de umbanda, e pediu para eu fazer um seminário sobre a visão espírita da família. Fiquei 3 horas lá com a maior alegria fazendo esse seminário, porque era o espiritismo sendo levado às outras religiões. Mas ali foi meu primeiro aprendizado. Após desligar o telefone, ficar naquele conflito, começaram a me ocorrer ideias, naturalmente inspiradas pelos benfeitores. E uma ideia foi muito marcante, porque me disse assim: você tem noção, se Kardec não fosse na reunião de Zéfiro, na casa da família Baudin, quanto tempo demoraria mais para o Espiritismo chegar ao mundo? Só por ele ter negado de ter ido assistir uma reunião, porque o espírito que se manifestava era diferente, porque ele até nunca tinha visto comunicações dos espíritos. E aquilo me deu o ímpeto. Já eram 7 da noite, eu liguei para ela e eu disse: minha irmã, eu vou. Ela, que bom. Antes das 8, eu estava lá, sentado à beira da mesa, conduzindo o Evangelho. Como foi minha surpresa? Por várias coisas. Primeiro, eu não conhecia a médium. Ela foi apresentada a mim e eu fui apresentado a ela naquele momento. Tinha mais uma 9, 10 pessoas em torno da mesa. Abri o Evangelho, fizemos a prece, fiz o comentário da mensagem que ali estava, como um bom espírito. Quando terminou,
ela estava como aquela média sonâmbula que disse Allan Kardec, completamente incorporada. Ela adormecera, o espírito acordara. E ela começa a fazer uma palestra. O espírito começa de um preto velho, como eles mesmos chamavam, que havia sido na última encarnação, que havia tido a encarnação na senzala. E ele levanta-se e começa a falar. E ele dá uma mensagem onde ele compara o nosso cérebro a uma casa, onde ele fala do porão, do térreo e do sótão, e de quanta bobagem nós carregamos no nosso porão e levamos para o sótão, falando que no térreo, que é a nossa vida presente, nós estamos contaminando o nosso futuro com os nossos passados que estão muito atrapalhados e mal orientados. Ele dá uma aula para nós, falando no linguajar dele, a mesma que nós vamos receber no livro No Mundo Maior de André Luiz, no capítulo A Casa Mental, com as palavras dele, mas tão sublime a mensagem que eu nunca mais esqueci aquela mensagem. Porque o que ele queria nos dizer é: deixem as coisas que não servem lá para trás, não levem para o futuro de vocês, fiquem só com o que vocês aprenderem de hoje em diante. O que nos lembra Jesus dizendo: coloque o arado no campo e não olhe mais para trás, senão você não é digno do trabalho de nosso Pai. Então dali ele foi para um quarto, que era a média incorporada, completamente sonambúlico, para um quarto, atender pessoa por pessoa 5 minutinhos. E eu fiquei à mesa. Quando todos foram atendidos, fui chamado. E eu estranhei, porque eu fui lá só para atender a atenção espírita àquele trabalho. Entrei ao quarto, o espírito olhou para mim e me chamou pelo nome: filho Antônio, faz tempo que seus guias estão querendo conversar com você. E falou dessa dificuldade. Ela não me conhecia, minha amiga não sabia dos meus conflitos, esse espírito eu nem sabia que existia. E ele fala: eles estão muito preocupados porque você carrega conflitos que não precisam mais carregar, e eu vim trazer um recado deles para você. Esqueça, você não tem débito nenhum com ninguém, nem encarnado nem desencarnado do seu passado. Vá trabalhar. E ele me deu esse recado. Mas não foi só falar, foi irradiar a certeza, a convicção de que eu estava perdoando. Eu saí daquele quartinho 5 minutos depois em paz, e fiquei me perguntando por que eu não queria ter ido. Ali eu recebi 1/1000 do que provavelmente aquela mulher da Samaria recebeu de Jesus. Ela ficou tão efusiva. A paz que ela buscava, ela havia encontrado naqueles minutos do lado do Cristo, que ela vai rapidamente até secar. Avisa aquelas pessoas que ali moram, que a desprezavam. Ela já vai agora com orgulho de si, porque foi escolhido pelo Cristo de Deus, o Messias, para ser a portadora da mensagem de que ele já estava entre nós. Um grande abraço a todos, obrigado. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido Zé Antônio. Até que é difícil não se emocionar quando a gente fala do Zé, né? Muito querido ele, muito próximo, né? E não tem também de como não lembrar da Nica, sua esposa, da Lívia e da Angélica, gêmeas, filhas dele, e o Thomas também. E essa equipe, né? Agora outros familiares também que se incorporaram ao grupo, né? Que deram muita sustentação para o Zé, muito trabalho, né, para ele, mas que no fundo também muito amor, né, para que ele pudesse completar a jornada com êxito. E a mensagem nos reporta isso, né? Ela tem muitos ensinamentos, e eu vou destacar aqui isso, né? Uma coisa que todos nós buscamos na encarnação, através de progredir em direção a Deus, claro, né? Mas é a paz de espírito, né? Que é o caso da mulher samaritana, é o próprio caso do Zé Antônio durante a sua jornada, não só nesse exemplo pessoal que ele dá, né? Então isso a gente vai ver muito característico na obra espírita, levando através do conhecimento espiritual que Kardec
ancestrais, pelos espíritos superiores, coordenados pelo próprio Cristo, né, o Espírito de verdade, para dar esse consolo para nós, espíritos imperfeitos, e para todos aqueles que buscam a verdade. Olha como a verdade hoje apareceu muito aqui no nosso programa, né? Então é isso, muitas lições, né, Teca? E eu gosto, para encerrar minha fala agora, nesse primeiro momento, né, de uma frase que diz assim, ó: deixemos no passado que ao passado pertence, né? Eu cresci com essa frase. O passado nos serve de alerta, de experiência, de orientação, de aprendizado. Mas nós muitas vezes vivemos no passado e isso nos atormenta, nos prejudica. Então, que nós saibamos, né, deixar no passado o que a ele está, né, que não vai acrescentar nada no presente, muito menos no futuro. Por isso que Deus nos dá, através da reencarnação, essa dádiva, essa bênção do esquecimento das nossas vivências anteriores, sem a qual a gente não poderia estar tranquilo aqui, nem ter paz de espírito, né, Teca? É verdade, Miguel. Antes mesmo da gente entrar, às vezes, no comentário próprio ali, vamos tentar entender um pouquinho como é que aconteceu, o que se passava ali entre judeus e samaritanos. Eu estava procurando, né, estudando, e eu vi fiz uns catados aqui bastante interessante e que veio também me orientar. Então a gente sabe que, né, judeus e samaritanos, eles eram hebreus, né? Todos eles eram hebreus, né? E porque a nação, na verdade, a nação hebraica, ela era dividida em 12 tribos, que eram as tribos de Jacó. A gente vai entender isso daí quando a gente pensar 12 tribos, a gente pensando assim, para o Brasil, vamos pensar assim no Brasil. Todos nós somos brasileiros, mas o Nordeste e o Sul é diferente, ele tem cultura diferente, tem costumes diferentes, maneiras diferentes, mas todos somos brasileiros. Assim também eram esses hebreus, né? Eles eram todos de uma mesma tribo. Então tinham essas 12 tribos, 10 tribos, elas se estabeleceram mais ao norte de Jerusalém, e 2 tribos elas se estabeleceram ao sul de Jerusalém, que era a tribo de Judá e de Benjamim. E Judá ela era famosa, né? Porque ela ficou muito famosa, né? Judá, a gente pensa assim, Judá, Judéia, judeu. E ela era muito famosa por quê? Porque ali veio onde tinha o rei Davi, o rei Salomão. Então ela era muito famosa. E ela desenvolveu, a turba de Judá e de Benjamim, ela desenvolveu ali, enquanto que as outras 10 tribos que ficavam ao norte, então, de Jerusalém, elas foram, como dizer assim, invadidas por outros povos, né? Que eram egípcios, eram os assírios, eram os caldeus, filipenses. Eles invadiram aquilo lá e houve uma miscigenação naquele lugar, né? E por isso, então, que os samaritanos, eles eram considerados uma raça impura, porque houve essa miscigenação. E o pessoal, então, né, do sul, né, os judeus lá, eles achavam que, como eles eram uma raça impura, então não podiam se misturarem, porque eles não eram. E a samaritana, quando Jesus vai falar com ela estranha realmente, porque como que um judeu, que era considerado uma raça pura, vai falar com alguém impuro? E ela ainda mais, se sentindo ainda mais inferiorizada por conta da situação que ela vivia, de não ter assim um casamento, vamos dizer assim. Então quando Jesus fala com ela e fala, né, dessa água viva, né, e pede a ela de beber, ela realmente fica muito espantada. E no livro Boa Nova, escrita por Francisco Cândido Xavier, pela psicografia do Chico, mas ditado por Humberto, a mulher samaritana, ela fala a Jesus assim: como que pode tu, sendo judeu, me pedir um favor? Porque quando ele fala assim, mulher, me dê água, né, para beber, ela está pedindo um favor para ela. E ela estranha realmente aquilo. Como é que um homem, um judeu puro, vai me pedir água para uma pessoa impura? Mas Jesus diz a ela assim, ó:
Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Olha que interessante, gente, porque ali Jesus já dava o seu primeiro ensinamento, dizendo que todos somos iguais. Né? Dentro dessa questão de todos sermos filhos de Deus, somos todos irmãos, não há diferença. Então, o que houve entre uma tribo e outra tribo, isso não desqualifica a situação de irmãos. E ele diz mais assim, olha, bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Que seria para nós, então, essa água viva? Senão o Evangelho de Jesus, o Evangelho, essa fonte de luz, de ensinamento, de consolo, que vem sempre a nos fortalecer, a nos elucidar, a nos dirigir. Foi como quando eu disse no início do programa, o Evangelho de Jesus é essa bússola, né, que nos orienta, não é, Miguel? Através dessa orientação é que nós vamos poder caminhar com segurança aqui na Terra, né? Se fosse assim, né, Jesus não teria vindo à Terra, ele que, segundo o Espiritismo, um espírito puro, né, da primeira ordem que Kardec coloca ali na escala espírita, que não tinha nada que provar, não tinha nada que espiar, mas ele vem em missão para ajudar quem? Os impuros. Aqui a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né, Teca? Porque impuro aqui é no sentido de imperfeito, né? Inferior ainda, mas todos, isso é importante que a Teca destacou, né? Todos irmãos, todos filhos de Deus, cada um no seu momento, cada um no seu tempo evolutivo, né, Antônio? E isso é importante. Se nós entendermos isso, as diferenças se diluem. E aí todos estaremos convivendo, não importa se a pessoa é mais ou menos evoluída, não, para Deus são todos filhos seus. Verdade, todos somos filhos de Deus. E Jesus, o primogênito, o mais velho, aquele que guia a todos nós. E mesmo me identificando profundamente com essa interpretação do Zé Antônio, eu vou buscar a simbologia dessa passagem, porque essa passagem ela é gigantesca. Essa passagem de Jesus e a mulher samaritana, ela tem ensinamentos infinitos para todos nós. Todos nós que estamos hoje religiosos, nós, os espíritas. E por que estamos espíritas, né? Então, a Teca falou sobre as tribos, as 12 tribos, né? E a simbologia que traz essa questão dos montes, né? Jesus falando já para nós, já dizendo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquele monte, move-se daqui para ali, e ele se movimentará. Porque a nossa fé não se baseia num lugar. Jesus aí estava quebrando já essa questão de lugares sagrados, que nós ainda hoje cultuamos, essa coisa do culto externo. E Jesus, nesse momento aqui, também trabalha isso para nós, nos orientando que o importante é dentro de nós. Porque o seu reino, ele vai trazer o reino dele para o nosso coração. Então, ele orienta essa mulher que tinha 5 esposos, essa mulher que o identifica depois como Messias. Nós vamos verificar lá nas passagens do Velho Testamento, no profeta Oséias, quando ele se refere a casamento, ele se refere a matrimônio, ele se refere a questão de prostituição, quando ele acusa Jerusalém e a Samaria de adultério, né? Essa simbologia, porque ele tá falando do profeta Oséias, está falando justamente desse desvirtuamento dessas tribos, né? Do jeito que se cultuava, da maneira equivocada
que se cultuava a Deus. Então ele fala como uma prostituição, é uma simbologia utilizada. Os esposos também é uma simbologia, porque vai nos lembrar essa questão do matrimônio, do amor como nós entendemos de um homem e de uma mulher, porque é difícil para Jesus conversar de amor para nós. Eu digo nós, até nos dias de hoje. Imagina naquela época homens tão duros, onde a mulher não era nem contada no censo como um ser para ser contado, só contava-se homens. Então você imagine que dificuldade que ele teria de orientar esse povo bruto ainda. Mas ele orienta com maestria, com muita sabedoria, e de uma maneira que até hoje os seus ensinamentos não se perderam. Então você vê o Zé Antônio e nos traz essa interpretação belíssima, ele como médico, como terapeuta, trazendo isso para acalmar os nossos corações, para consolar os nossos corações. E Jesus orienta não só ao indivíduo, mas orienta a todos nós, como civilização, que criamos tantas religiões e hoje temos tantas vertentes religiosas que levam o nome de cristianismo e que querem seguir caminhos diversos. Então, quando Jesus fala que ele pede para a mulher dar água a ele, né? E ele diz que, na verdade, quando ele pede, ele também quer oferecer. Aí ele diz assim, e a água, vocês podem entender que a água num lugar deserto é o que de mais é importante, a água. E ele diz assim, mulher, eu tenho da água que ninguém mais terá sede. E ela diz assim, então dai-me dessa água, Senhor, dai-me dessa água, que eu não quero mais vir aqui buscar. Essa água que Jesus oferece, como a Terezinha já disse, o Evangelho vivo, dentro de nós, ela vai virar uma fonte em nós e vai jorrar para as outras pessoas. Os ensinamentos vividos por Ele. E nós, hoje, representando a doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, nesse Evangelho de João, nós vamos encontrar isso mesmo. Nós podemos ser essa fonte de água viva, nós podemos fazer isso. E Jesus, na simbologia do esposo, ele é o esposo predileto, aquele que vem trazer, que vem reviver, que vem refazer em nós a união com Deus, desse amor. Porque o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. É o amor, não um amor qualquer, mas o amor de Deus. Ele dizia, amai-vos como eu vos amei. Esse sim, o maior mandamento. Nos amar como Jesus nos amou. Aprender esse amor, vivê-lo, senti-lo. Isso não é tão simples, nós sabemos disso, quanto é difícil, complexo. Mas é a nossa cura. É para isso que ele veio, o reino dele implantado em nossos corações. Jesus, o esposo perfeito, para nos unir a Deus, nesse matrimônio, para a vida eterna. É isso, Miguel. Verdade, Antônio. É bem isso mesmo. Esse texto é muito lindo, pessoal. Vários caminhos eles nos indicam. E eu me fixei um pouco na paz de espírito, né? Que é o que a mulher samaritana buscava, que é o que Jesus vai dar a ela, que é o que o Zé Antônio também buscava naquele momento da sua vida. E eu fiz esse exercício, coloquei ali no Kardecpedia, para quem não sabe, é um aplicativo gratuito, onde nós temos todas as obras de Kardec reunidas, né? Pode ser baixado no celular, no computador, né? Kardecpedia.
E eu coloquei ali, né, paz de espírito, e me veio vários textos, e um deles me chamou a atenção, né, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1866. Essa revista também escrita por Kardec, está lá toda completa, os 12 volumes, né, de 1858 a 1869. Esse título, Cura das Obsessões, né, Revista Espírita de fevereiro de 66. Vocês vão entender por que ele tem relação com o nosso tema, né? Kardec vai fazer uma análise muito bonita sobre esse processo obsessivo, que é a influência de espíritos nas nossas vidas, né? Então, espírito desencarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, tem todas as relações aí. E me chama a atenção ali que Kardec vai falar da loucura obsessional, né, que é espiritual, e a loucura patológica, aquela que é oriunda de algum desarranjo orgânico, genético, né? A Teca, que é da área da saúde, entende isso. Tem coisa que você vai cuidar com medicamento, tem coisa que você vai cuidar através de fluidos espirituais, enfim. Mas o que eu gostaria de destacar é que em determinado momento do texto, Kardec faz assim: há 2 meios de levar paz à vítima, ou seja, levar paz à vítima que sofre a obsessão. Olha que interessante. Subtraí-la à autoridade da sua brutalidade, ou neles desenvolver o sentimento do bem, tanto no obsessor quanto no obsidiado. Como é que a gente faz um paralelo em relação a isso, a busca da paz íntima, né? Muitas vezes nós somos rigorosos com nós mesmos, né? Olha o caso de Antônio, né? O passado dele o incomodava. Então, nós temos que amenizar essa influência, essa brutalidade de muitas vezes coisas que acontecem nessa própria encarnação. Não é o passado de outra existência, não, é dessa mesmo, né? Que nos incomoda, né? E neles desenvolver o sentimento do bem é isso, é cultivar as boas ações através das virtudes, né? Controlar os vícios, as paixões desgovernadas. E o que me chamou a atenção, que eu gostaria de ler para vocês, é o parágrafo final desse texto, né? Que está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1866, Cura das Obsessões, que Kardec diz assim: não nos devemos admirar mais das obsessões do que das doenças e outros males que afligem a humanidade. Eles fazem parte das provas e das misérias devidas à inferioridade do meio onde nossas imperfeições nos condenam a viver, até que estejamos suficientemente melhorados para merecer dele sair. Os homens sofrem aqui as consequências de suas imperfeições, porque se fossem mais perfeitos, aqui não estariam, né? Então, é isso. Muitas vezes nós temos processos auto-obsessivos. É de nós para conosco mesmo, né? Parece meio estranho isso, mas não é. É quando nós nos cobramos demais, não nos perdoamos, né, Teca? E aí fica esse sofrimento, essa dificuldade. É verdade, Miguel. Na hora que você estava lendo isso daí, eu estava pensando aqui comigo, né? Lembrando o apóstolo Paulo, que foi um gigante, né, dentro do cristianismo. Ele se referiu, né, em determinado momento, sobre um espinho na carne, né? E todos nós trazemos, né, um espinho na carne, porque nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos e o que nós trazemos na nossa bagagem espiritual. E muitas coisas nós já conquistamos e fazemos, realizamos aqui mesmo nessa encarnação. Mas o que Jesus nos mostra nessa passagem, na verdade, é que nós não temos que ficar preso àquilo que passou. Mas ao contrário, nós temos que tirar aprendizado, ensinamento de tudo aquilo que aconteceu e buscar melhorar, buscar trabalhar, sempre em busca do trabalho, porque é através das nossas ações, do trabalho no bem, é que a gente vai mudar esse passado, a gente vai transformar isso daí. E o Zé foi muito feliz quando ele falou sobre a questão dessa angústia que ele trazia e que ele mesmo se cobrava e não se perdoava, porque é bem isso mesmo. A partir do momento que a gente começa a tomar conhecimento das leis de Deus, das leis naturais, nós começamos a questionar mesmo as nossas condutas. E muitas vezes a gente não é que se policia, mas muitas vezes a gente começa a se culpar, a se condenar. E isso só vai a nos atrapalhar nessa nossa caminhada de evolução. Nós temos que pensar sempre o que nós podemos fazer para melhorar e não ficar chorando em cima daquilo que nós já fizemos, né, Miguel? Vai ser a nossa experiência, né?
Gente, estamos caminhando para o final. Antônio, dá tempo da gente só se despedir da turma, né? Eu sei que você teria mais coisa, a Teca, eu também, mas o programa que voa e a gente sabe que isso também faz parte do trabalho. E me despedindo de vocês, lembrando que devemos tirar de nós a culpa e colocarmos responsabilidade em nossos atos. E assim vamos viver melhor, buscando nos responsabilizar e fazer o bem, como Jesus nos ensina em seus evangelhos. Muita paz. Bom, pessoal, um bom domingo a todos, uma semana de muita paz, muita luz, e que nós possamos então nos encontrar no próximo terceiro domingo e aí então voltar ao estudo do Videato dos Apóstolos. Bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. A nossa gratidão a todos, ao Cacá e a vocês que nos auxiliam nesse aprendizado. Que o domingo seja pleno de muitas realizações no bem. Até o nosso próximo programa. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.